Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Professor Pedro. A gente vai discutir a greve nas federais. Para quem não sabe, sou professor da Universidade Federal desde 2010. Lá se vão 14 anos. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. A primeira delas é que a carreira foi reestruturada de uma maneira até bem interessante a partir de 2007, 2008. Chega no governo Dilma, a carreira ela não sofre uma reestrutura muito interessante, principalmente comparado a outras carreiras técnicas que servem a algumas autarquias. Essas carreiras de fato tiveram seus salários bem exponencialmente aumentados e hoje elas têm salários quase 50% a 100%, ou seja, o dobro praticamente do salário da carreira docente. Isso sem contar que para ser docente você precisa abrir mão de qualquer outra atividade, geralmente, e ter doutorado, né? Enquanto nas outras isso não é verdade. Posto isso, a carreira docente ela foi em 2013 e 14 rediscutida e redesenhada em prol, na minha visão, de quem não tinha interesse no aumento exponencial da produtividade, né? Então, o que aconteceu? Em 2014, se buscou uma nova reestruturação da carreira, acabando com o cargo de professor titular sendo promovido por concurso. Agora seria promovido de maneira automática dentro da carreira que começaria lá como professor assistente ou auxiliar. Isso faz com que a carreira de professor titular, que era uma carreira paralela, se tornasse o último degrau da carreira docente, gerando, na minha visão, desincentivos para aquela corrida, né, e busca por produtividade que gerava estresse, rusgas, porrada e bomba, tiro, onde a mãe, terror e pânico, onde o filho chora e a mãe não vê dentro dos departamentos, mas que fazia algum sentido, né? Hoje em dia todo mundo poderia virar titular, depender da produtividade, passando obviamente por um concurso, mas estaria dentro do próprio organograma, ou seja, não seria uma carreira nova, que era o que você tinha antigamente nas federais. Eu gostava do modelo antigo, tem gente que gosta do modelo atual. Eu gostava da possibilidade de, sei lá, em 5, 6 anos, poder concorrer ao concurso de professor titular a partir, né, de uma determinada produtividade, né, bem definida, de uma aceitação entre os meus pares e tudo mais. Hoje em dia isso não é possível. E agradeço a mamãe Dilma. Só que aumento na base da pirâmide docente não teve. Então, assim, a base da pirâmide ficou sem recomposição durante muito tempo. E durante a gestão do Bolsonaro, se decretassem greve, Bolsonaro aumentava inclusive a sua popularidade. Então, portanto, ele tinha muitos não fizeram greve com medo da Universidade Federal fechar. E aí, meus amigos, hoje algumas universidades, não todas, no Rio de Janeiro, por exemplo, nenhuma universidade federal entrou em greve. Estamos falando aí de universidades importantes, o FRJ, a UF, que eu leciono, a Unirio, Rural. Eu não vi falar de greve em nenhuma dessas universidades. E se a gente for para pensar, o custo de vida no Sudeste é bem maior do que nas regiões Norte e Nordeste. E inclusive o NB, que recebe mais por morar em Brasília, tem ali um adicional de não sei o que, entrar em greve. Então, quando a gente vê as greves, são exatamente nas regiões onde o custo de vida é mais baixo, o salário e o poder de compra do salário do professor federal ele é bem maior. Ou seja, tem algo que não está fazendo muito sentido, né? Ou seja, não é uma busca apenas por salário. O que está acontecendo aí? Se no Sul e Sudeste, tirando o Rio Grande do Sul, não tem uma adesão massiva de greves, e quando você vai pegar o Norte e Nordeste, tem ali, e a própria UNB tem ali uma adesão à greve, fora os institutos federais, né, que em via de regra são institutos que não têm 10, 12 anos de existência. São professores novos, ou seja, são professores ali que estão, como eu falei, na base dessa pirâmide, e que não sofreram aquele reajuste que eu comentei, aquela briga para colocar a
carreira de titular como sendo o último degrau de uma carreira linear, sendo que na realidade havia uma bijeção ali, né, onde você entrava geralmente como professor adjunto, depois de um tempo concorria para professor titular. Isso acabou ali em 2014, 15, com uma reforma do governo Dilma, bem antes dela cair. E de lá para cá a carreira docente foi meio que abandonada, e alguns recursos importantes do ensino superior têm sido destinados já desde 2010 ou 2008 para a iniciativa privada, que na minha visão tem oferecido cada vez menos qualidade no ensino e só não cai mais por conta do comparativo com as federais. Então, se você não tivesse esse contraponto das universidades federais, provavelmente a qualidade seria ainda pior. Mas isso é minha opinião, deixe a opinião de vocês, comentem aí. Gostaria de ouvir o que vocês estão achando aí dessa questão da greve. E quem estudou em Universidade Federal e conhece o coração do nosso ensino superior, poderia fazer um breve relato, né, da comparação entre uma Universidade Federal e uma particular, né, para ver se a galera que gosta e fala mal do serviço público consegue entender a grande diferença. Eu não vou falar nada, vou deixar quieto, mas se quiserem podem pegar o meu currículo para dar uma olhadinha. Um grande abraço e até a próxima.